Olá, sejam todos bem-vindos ao NP Agro e hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos grandes economistas do Brasil, o professor José Roberto Mendonça de Barros. Professor, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. E eu queria já começar perguntando para o senhor, assim, o que dá para esperar aí para 2025? A safra já está andando, né? Mas, enfim, tivemos um ano um pouco difícil, 2024 não foi lá dos mais promissores, por vários problemas, mas para 2025, o que dá para a gente esperar aí para o agronegócio como um todo? Olha, Alexandre, primeiro é um prazer estar aqui falando com você, obrigado pela oportunidade. Nós estamos relativamente otimistas com 2025. Você tem razão que o ano que está terminando foi muito difícil para o setor e para alguns operadores especialmente. Mas se olharmos a questão climática, toda a perspectiva da safra 24, 25 e mais o cenário internacional, eu acho que dá para fazer um bom argumento que nós provavelmente teremos um ano bom, um ano de recuperação, que eventualmente não resolve todas as dificuldades daqueles talvez mais endividados, mas será positivo. Quais são os elementos disso? Em primeiro lugar, chuva, né? A chuva o clima foi muito inclemente, a rigor no Brasil inteiro, em alguns lugares pior, mas a chuva atrasou, o início da temporada de chuva atrasou, mas os climatologistas são unânimes em dizer, já há algum tempo, de que, a despeito do atraso, quando a chuva chega, ela vai ser relativamente boa praticamente no país todo. Claro que, como o Brasil é muito grande, você pode ter aqui e ali, ter algum veranico, mas nada que seja comprometedor da safra. Então, no que depende de clima, aparentemente é bom. O plantio acabou sendo na janela usual, se pensar em grãos, na maior parte do Brasil, porque aí os agricultores trabalharam de noite, estenderam os dias, etc. O fato é que a safra de milho e soja de verão foi feita dentro da janela. Logo, não deve ter nenhuma dificuldade maior, mais especial com a safrinha, fora os riscos usuais de clima. Com o plantio bom, você sabe bem, viu as projeções de Conab, enfim, do governo, para uma safra de recuperação bastante significativa. Então, esse é o primeiro ponto em termos, especialmente melhorando a posição dos grãos, que é o setor que mais apanhou ano passado, né, individualmente. Né? Lembrando que nós temos também, olhando para frente, alguns produtos importantes, onde os choques de oferta estão a garantir preços muito altos do ponto de vista internacional, e alguma coisa do ponto de vista local. Mas o café está, nesse momento, atingindo a maior alta em 50 anos, por causa dos problemas de oferta de suprimento, especialmente no Vietnã. Né? O suco de laranja já vem vindo com preços altos por conta disso, desse lado, e o ciclo pecuário virou com muita rapidez no momento em que, em termos internacionais, a carne está subindo de preço. Então, é uma virada sincronizada no ciclo pecuário. Então, você tem três segmentos, pelo menos, bastante importantes, que estão com esse bom cenário. Eu acho que queria só registrar que no ano passado, quem teve mais dificuldades foram os operadores mais alavancados, como normalmente acontece, né? Quem teve conseguiu manter um grau razoável de alavancagem, não foi mal, foi difícil, mas deu para passar bem. Então, é um cenário aqui de recuperação do setor. A segunda coisa, que ainda está aqui dentro do Brasil, é que, por razões internacionais e por razões internas, a taxa do dólar desvalorizou. Ela está hoje, nós estamos conversando, 5,80,
não se sabe exatamente para onde ela irá depois que as medidas fiscais do governo forem conhecidas, mas o que é certo é que, considerando o cenário internacional que falamos em um minuto e o cenário doméstico, vai ser comercializada, essa safra vai ser comercializada com uma taxa do dólar bastante favorável do ponto de vista da formação de preço. Lembrando que uma boa parte dos insumos que foram aplicados na lavoura foram comprados com preços muito mais baixos. Foi o período em que estava, exatamente pelas dificuldades do ano, a demanda atrasou e etc. Então, os preços de insumos foram relativamente mais baixos. Aparentemente, a equação básica para o agricultor está atendida. Ele vai provavelmente vender o produto num câmbio melhor do que daquele que ele comprou, o que é positivo. Então, olhado daqui de dentro, a gente tem um cenário positivo, lembrando que a demanda do consumidor por alimentos está relativamente forte, porque a renda familiar neste ano ela foi muito forte, por causa do mercado de trabalho e por causa das transferências governamentais, né? Recorde de dispêndio no BPC, né, que vem via INSS, etc, etc. Aliás, parte da causa da piora da situação fiscal. Mas uma demanda e um final de ano que deve ser positivo. Para quando a gente olha para o ano que vem, o cenário, especialmente internacional, vai ser mais desafiante. Por isso que eu comecei falando do câmbio, né, porque em parte é porque o cenário internacional vai ser mais desafiante. E antes de tudo, como você bem sabe, que acompanha tanto a conjuntura, pelo efeito da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e da política que ele provavelmente vai fazer para colocar em prática, né? Há um consenso universal que o presidente Trump, quando empossado, ele vai se utilizar de 4 a 5 linhas de política econômica, que são: colocar tarifas de impostos de importação para todos os tipos de produtos nos Estados Unidos. Ele diz que serão maiores para a China, esses dias ameaçou ser tarifas altas para o Canadá e especialmente para o México, mas tarifa para todo mundo. Ora, se tem essa imposição de tarifas num país gigante, mas que importa a maior parte do que está no display do supermercado, vai ter uma pressão inflacionária que vem daí. Segunda coisa, ele colocou que vai ser muito duro com migração, tenderia a expulsar migrantes em quantidades grandes. Não sei se consegue fazer naquilo que ele promete, mas, de qualquer forma, pelo menos no começo, dado o fato que ele foi eleito com grande consenso, com grande vigor, nós vamos ter isso. Redução da oferta de mão de obra migrante bate em segmentos como agricultura, colhedores, safristas, etc., construção civil, que está desacelerando, mas ela está relativamente forte, e serviços mais simples, chapeiro de hambúrguer e coisas dessa natureza. Isso também é altista para a inflação, porque aumenta custos, você reduz a oferta, aumenta custos. Então, é esperado ter uma inflação deixar de cair e lentamente, ao longo do ano que vem, voltar a subir. O terceiro ponto, que é universal a expectativa, é baixar imposto, especialmente imposto de renda da pessoa jurídica. E se isso ocorrer, o déficit público vai aumentar, o déficit esse que já é grande, e, portanto, o Tesouro vai ter que colocar a dívida pública em quantidades grandes, e isso certamente acentuará uma reversão na taxa de juros, porque ultimamente ela vem caindo por causa da inflação mais baixa e do FED. Então, o que se antevê é uma reversão, né, da inflação, da taxa de juros e, como consequência, uma valorização do dólar. O que quer dizer que todo parceiro dos Estados Unidos tem uma pressão para desvalorização, que é o caso do real. Parte da desvalorização do real agora tem a ver com isso. Por que tem a ver com isso? Alguém que está nos assistindo podia dizer. É porque os mercados sempre antecipam as tendências. E já desde um mês antes da eleição, como a expectativa maior era de uma vitória do Trump, que se materializou até mais forte do que se imaginava,
começou o que se batizou de Trump Trade, né? Quer dizer, o mercado do Trump, que significou que a taxa de juros começou a subir, né? O dólar se valorizar frente aos outros. Você vê que o euro está cada vez mais perto da paridade, por exemplo, né? E está perdendo valor. Então, esse é um fator relevante que a gente vai ter que enfrentar, que é o juro internacional, provavelmente volta a se elevar ao longo do ano, dólar valorizado, portanto, o real tem a pressão por se manter desvalorizado, e barreira ao comércio significa menos comércio. Menos comércio, com o dólar valorizando, provavelmente os preços de commodities tendem a sentir alguma coisa. Eles, em dólar, não estão brilhantes, exceto esses que eu mencionei que tem problema de oferta, mas grãos, enfim, os mais comuns, os de maior volume, então, serão preços internacionais relativamente mais fracos, mas que para o agricultor brasileiro, para os operadores brasileiros, serão compensados por uma taxa de câmbio mais desvalorizada. Não sei para quando ela vai, câmbio é muito difícil de projetar, mas certamente ela não será inferior a 5,50 no horizonte, até onde a vista alcança, que é mais do que a gente tinha no passado, né? Com segurança, e pode ser até mais. Então, esse é o primeiro polo do cenário internacional. O segundo polo do cenário internacional importante é que a China está tendo uma lenta desaceleração no seu crescimento econômico, por razões de população, porque a crise do setor imobiliário teima em não melhorar, e etc, etc. No nosso entender, isso não afeta muito a demanda de alimentos, porque, como a renda continua subindo, já tem essa. Então, nós não estamos preocupados com renda de alimentos, mas afeta, por exemplo, o minério de ferro, porque a construção civil vai se reduzir, a demanda por minério de ferro e por aço vai se reduzir também, né? Mas isso, e eventualmente, ninguém sabe se vai ter uma guerra comercial aberta, China e Estados Unidos. Se tiver, bom para o comércio, bom para nós não será. Não será bom para o mundo. Então, olhado desse fato, embora os preços de alimentos devam se manter, né, vai ser um cenário um pouco mais difícil. É verdade que compensado, porque o resto da Ásia continua crescendo forte. Isso simplesmente aponta que nós temos que continuar vendendo para todo mundo, comerciar com todo mundo. O Brasil tem que acentuar sua condição de global trader. Nós somos bons para... E se olhar no mundo como um todo, duas regiões têm subido muito a atividade e a demanda por nossos produtos, Oriente Médio e Ásia. Todos os países da Ásia, porque a Índia está crescendo, Filipinas, os outros. E nisso nós estamos bem na foto, né? Não estamos mal nesse conjunto. Então, se a gente olhar tudo, né, é um cenário que vai ser algo difícil pelo juro, por barreiras ao comércio, por uma eventual guerra comercial, mas ninguém sabe se vai ter ou não. Tem gente que diz que é muito mais barulho do Trump para poder negociar melhor, só o futuro vai dizer se é mesmo ou não é, mas não é aquele cenário céu de brigadeiro, certamente nós vamos ter que lidar com isso, né? E o exemplo do protecionismo na Europa mostra claro que o céu não é de brigadeiro realmente, mas eu acho que nós podemos atravessar com muita tranquilidade esse pedaço. Só a última observação que eu queria fazer, que é uma coisa basicamente positiva, é que a gente vê, independente dos conflitos geopolíticos, como altamente provável um cessar-fogo na Ucrânia e no Oriente Médio. Por que eu estou falando isso? Independente dos resultados desse cessar-fogo e tudo mais, que tem aí, é uma outra área na que está nos chamando a atenção. A implicação maior é que, se isso acontecer, especialmente o cessar-fogo do Oriente Médio, o preço do petróleo vai cair, e vai cair expressivamente. Por quê? Porque a demanda internacional está fraca e a oferta internacional segue subindo, né? Inclusive a partir de países que não são da OPEP, que é o Brasil, a Guiana e os Estados Unidos, né? Então, a Agência Internacional de Energia estima que vai, entre aspas, sobrar um volume significativo de petróleo já a partir do ano que vem. Você imagina se tiver o cessar-fogo, que dá um horizonte que vai adiante no ano que vem, eu acho que aí, se pegar o Brent como indicador,
Ele, para buscar os $60, está muito fácil. Não é boa notícia para quem produz etanol, mas é muito boa notícia para a agricultura em geral. Que cair o petróleo significa cair fertilizantes, cair custo de transporte, né? E isso é positivo para a gente. Então, deixaria isso no cenário. Soma tudo isso, Alexandre, eu acho que é um cenário que nós podemos enfrentar com galhardia, numa perspectiva de franca recuperação da renda agrícola, de volta ao crescimento mais da balança comercial agrícola. Então, não acho ruim, não. Agora, será difícil, vai ter que ter muita atenção e fazer nada mirabolante, né? Coisas mais simples, e aí a gente pode falar depois desses detalhes, porque eu juro aqui vai subir muito aqui dentro. Vai ter que jogar o jogo fácil, né? Tem que não complicar muito, né? E o senhor falou aí de algumas das ameaças que podem surgir para o agronegócio aqui no Brasil. Mas o senhor vê também, assim, onde é que o senhor vê as principais oportunidades? A questão da energia, a energia renovável e tudo mais, o senhor vê ainda como sendo uma grande oportunidade para o Brasil no curto prazo, no médio prazo? Como é que o senhor enxerga as oportunidades disponíveis para o agronegócio brasileiro nos próximos meses ou nos próximos anos? Boa questão, excelente questão. Se a gente olhar de onde nós chegamos, olhar para trás até onde nós chegamos, o que aconteceu com o agronegócio brasileiro é que ele ficou muito grande, competente e muito dinâmico no fornecimento dos produtos agrícolas mais tradicionais, alimentos e fibras. Temos que falar de fibras, porque o algodão está bombando, né? Se me permite a expressão, por mérito da cadeia aqui. Deu uma melhorada que é um negócio inacreditável do que aconteceu, né? Se eu olhar daqui, e a questão da energia alternativa é uma questão que se desenvolveu domesticamente. O Proálcool é um projeto doméstico, muito bem sucedido, né? Mas foi adiante. Daqui para frente, nós temos duas coisas que são interligadas, que podem ser fontes potenciais, novas fontes potenciais de grande desenvolvimento do setor, sem detrimento do que nós já temos. Porque nós temos essa possibilidade, não é todo mundo que tem isso. Nós podemos aumentar a produção de coisas novas sem ter que diminuir. Por quê? Porque nós temos tecnologia, terra, recursos para isso. Uma, evidentemente, é a descarbonização. A questão genérica de descarbonização, mesmo tendo sido eleito um presidente dos Estados Unidos que não é um grande defensor, nem reconhece muito o aquecimento, é inequívoco que o mundo embicou nessa direção com as dificuldades. Os ambientalistas saíram decepcionados lá da reunião da COP29, porque o dinheiro que apareceu na mesa é pouco. Não acho nem que é tão pouco, mas acho que essa é uma tendência inexorável. Todos os segmentos estão caminhando e se esforçando para descarbonização. E aí eu estou falando naturalmente da expansão maior dos biocombustíveis, tem uma janela enorme para expandir, inclusive os biocombustíveis avançados, né? Você vê toda a exportação do álcool e do etanol de segunda geração para a Europa, grandes investimentos da Shell com a Raízen nessa direção, não são os únicos a fazer. Isso que está consolidado no fronte doméstico, né, tem essa vantagem. Lembrando que nesse período recente houve um certo desaponto com o desempenho dos carros elétricos em condições de inverno muito rigorosos no hemisfério norte. Basicamente, descarrega a bateria mais rápido, carrega mais difícil, então deu uma meia trava, digamos assim, na demanda, e temporariamente os híbridos é que vão fazer esse avanço. Aliás, uma tese que a Toyota tem há 10 anos contra praticamente todo o setor automotivo, e é um momento de glória para a Toyota. Ela lançou o Prius faz muito tempo atrás, né? Por esse lado. Isso também é a demanda de biocombustível, né? Porque o híbrido pode ser com gasolina, mas o híbrido mais adequado é o híbrido que roda com biocombustível, pelo menos em parte.
Então, isso, na área de biocombustível, né, isso vai se acentuar e espalhar. Mas é mais do que isso, você sabe bem. Né, produtos novos mesmo estão entrando. E aí nós estamos falando, né, de toda oportunidade na questão do aviação, do SAF, porque esse é uma coisa importante. Na questão dos próprios navios, né, substituir o bunker, o óleo básico de navio, e em toda essa área do hidrogênio verde e assim sucessivamente, tá certo? Então, isso vai crescer bastante, porque é o caminho pelo qual os segmentos vão descarbonizar, né? E tem muita coisa nessa direção, né? Por exemplo, saiu recentemente na imprensa, para não falar só de carros, né, a Solvay, o grupo grande de insumos químicos, vai querer transformar suas plantas aqui em Paulínia no maior complexo petroquímico e de produtos dessa natureza que eles fazem, está 100% descarbonizado antes de 30. Vai ser o maior do mundo a fazer isso. Como é que você faz isso? Usando energia elétrica vinda de fontes renováveis, etc, etc. Então, qualquer lado que você olhe, né, pode não ter um negócio assim de muitos flashes, mas está andando no cimento, no aço, na química, na petroquímica, e assim sucessivamente. Né? E as fontes novas, o SAF e as outras coisas. Então, isto vai entrar, vai aumentar, é uma oportunidade. Agora, é uma coisa muito especializada, de muita densidade de capital. E quem vai fazer isso são os grandes operadores globais. Né? Então, mas nós vamos ter só para o ano que vem, aparentemente, não tem dúvida, está tudo certo, 4 grandes projetos visando hidrogênio verde vão começar no Brasil. E aí é uma coisa. E a outra fonte que a gente tem, que está tardando, e isso é uma fonte de exceção, é crédito de carbono. Né? Mas lentamente, mas está começando a aparecer, né, a possibilidade, tanto internacionalmente como aqui dentro, de você poder fazer a compensação, as empresas, etc., através do comércio de crédito de carbono, voluntário e mandatório. Né? Você tem essas duas coisas. O potencial disso, de ser um funding, fonte de funding, é gigantesco, é enorme. Né? Especialmente se os créditos de carbono caminharem, porque os grandes bancos, Banco Mundial, o Fundo Monetário, acham que deveria ir o preço do crédito de carbono, que é um negócio superior, alguma coisa superior a $50 por tonelada de CO2 sequestrado. Essas duas fontes novas vão se somar, né, ao que nos trouxe até aqui, que não é pouca coisa. Né? E o Brasil caminha para ser, rapidinho está chegando, o maior operador, maior fornecedor no comércio oceânico. Isto é, aquilo que é de fato o comércio internacional. E eu queria chamar a atenção de uma coisa, Alexandre, que também é positiva para nós, que é o fato de ser fornecedor confiável. E, para mim, o melhor exemplo disso aconteceu em 22, 23, né, que foi com a gripe aviária. Então, os focos de gripe aviária começaram lá no Oriente, se espalharam para o mundo inteiro, né, de tal sorte que todos os produtores médios a grandes de carne de aves tiveram problemas de alguma seriedade com a gripe aviária, exceto um, que chama Brasil. O Brasil foi o único grande fornecedor de aves no mundo que não teve sequer um caso expressivo de gripe aviária em plantel comercial. Nós tivemos 2 ou 3 casos de fundo de quintal e aves migratórias, porque são elas que trazem. Então, dezenas, centenas de coisa disso. Então, se a ave migratória traz a centenas, ou a gripe aviária, e não entra em nenhuma operação comercial,
é que o sistema público e privado, trabalhando conjuntamente, foi muito eficiente, porque, diabo, esse país é grande para burro, e grande produtor desse negócio. O que isso significa? Confiabilidade da entrega. Qual foi o resultado disso? O Oriente Médio, que é um grande consumidor de carne de aves, nitidamente está com movimentação maior do que no passado de investir aqui para garantir suprimento. Então, comprando parcelas de operadores e tudo mais. Né? Então, eu vejo assim, com bastante tranquilidade. Por isso que incomoda tanto o protecionismo francês, porque no mano a mano, eles têm que segurar pela camisa, senão não tem jeito. Se não for para segurar pela camisa, não consegue competir com o Brasil. E usam esses truques que, na verdade, escondem simplesmente o protecionismo a seco. Né? E essa posição o caso mais recente é o da França, né? Então, que ficou bastante evidente, mas essa questão do protecionismo, especialmente que é mais nítido, ou mais, pelo menos mais visível na Europa, é uma barreira que a gente vai ter que enfrentar para sempre, vai ser sempre assim, ou vai chegar algum momento em que a coisa vai melhorar. Tinha uma expectativa muito grande que o acordo Brasil, melhor, Mercosul, União Europeia, pudesse destravar, né, criar realmente um ambiente de livre comércio com o mundo, ser um exemplo. Isso, pelo que eu sinto, assim, já há tanto tempo acompanhando o setor, não me parece que vai ser um negócio que um dia vai acabar. Não sei o senhor, como é que o senhor vê? É algo que na Europa não vai. Na Europa não vai mesmo, tá certo? E a gente vai ter, vamos ter que, isso em outros lugares. Nada é tão grande quanto a Europa, né? Essa aqui, porque o protecionismo foi tão grande que transformou a Europa num exportador líquido, que está diminuindo, e ele sempre foi importador, porque ele não produz o suficiente para abastecer o mercado interno e exportar. Né? Agora, eu acho que a Europa é um caso mais definido, e esse não vai mudar, pelo menos no que tange a Itália e especialmente a França. Porque dentro da Europa, Alexandre, sempre teve uma briga feroz, né, entre países. Quando a Inglaterra fazia parte do mercado comum, né, era mais nítido, porque a Inglaterra e a Alemanha que pagavam a conta do protecionismo agrícola, mais qualquer outra coisa, brigavam com França e Itália, que são os grandes usuários disso. Hoje, saiu a Inglaterra, mas a Espanha, que tem mais dificuldades de produção, porque o clima é muito seco, né, na maior parte olha o que aconteceu com as oliveiras esse ano, que é um fenômeno, né? A Espanha e a Alemanha são a favor do acordo porque querem alimentos mais baratos. Eles precisam disso. Faz todo sentido para eles. Né? A França, que é o grande líder, e vai sozinho. A Itália sempre vai atrás da França, mas meio discretamente, nunca fez muito barulho. Coisa difícil para o italiano, que em geral é de fazer um bocado de barulho, tá certo? Mas a França. E tenho lembrado, nessa ocasião, vou contar para você, do que eu vi pessoalmente no fim dos anos 80, numa visita do Jacques Chirac aqui ao Brasil, e um almoço na Fiesp. Eu fazia parte do Conselho de Economia da Fiesp, estava lá. Eu escutei ele falar isso. As orações assim, olha, mes amis brésiliens, meus amigos brasileiros, eu gosto demais de você, gosto demais disso aqui que eu estou tomando, que era uma caipirinha, e eu acho o Brasil ótimo, só que tem uma coisa, os agricultores franceses põem fogo em Paris. Naquela ocasião, naquele momento, eles estavam pondo fogo das cercanias de Paris, como continuam até hoje. Então não tem jeito, é por isso que explica esse protecionismo, é um dado para eles da política local. Eu não vou me aventurar a tentar explicar por que isso é tão forte assim, mas é bastante forte, né, nessas circunstâncias. Né? Então, eu acho que vai continuar, a Europa mais que todos,
né? Mas nós temos que estar preparados, porque intervenção em comércio, especialmente de alimentos, acontece com frequência. E falando um pouco sobre o agronegócio aqui no Brasil, uma coisa que a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, que na verdade se acelerou ao longo dos últimos anos, tem sido a proximidade cada vez maior do agronegócio, do setor produtivo, do mercado de capitais, né? Ainda que ainda não exista um conhecimento tão profundo sobre a dinâmica do setor, as suas peculiaridades, principalmente por parte do mercado financeiro, do pessoal aqui da Faria Lima, o senhor acredita que essa proximidade tende a continuar ou mesmo se acentuar ao longo dos próximos anos, uma vez que o governo, o dinheiro que o governo disponibiliza para o setor produtivo não é suficiente, os recursos próprios por parte dos produtores, das empresas, também é limitado até certo ponto, e tem sido cada vez mais frequente a busca pelo restante dos recursos junto ao mercado financeiro, junto ao mercado de capitais. Você acredita que, mesmo considerando as peculiaridades, as especificidades do setor produtivo, do agronegócio, essa proximidade com o mercado financeiro, com a Faria Lima e o mercado de capitais como um todo, ele tende a se fortalecer, tende a continuar crescendo ao longo dos próximos anos? Olha, Alexandre, eu acho que nós vamos passar talvez uns 2 anos num período mais cauteloso, mais difícil, onde pode ser até que o valor total dos papéis novos, líquidos, né, emitidos, até se reduza. Por que isso? Antes de tudo, porque as taxas de juros no Brasil subiram muito e vão subir ainda um pouco mais por conta do desajuste fiscal e da pressão inflacionária, né? E é difícil, realmente, quanto mais sobe a taxa de juros, é mais difícil manter o mesmo padrão de oferta de crédito. Eu acho que só isso já faria uma certa, daria uma certa cautela, digamos assim, na emissão líquida, né, desses novos papéis. Mas tem 2 coisas adicionais uma das quais você mencionou brevemente, né? Nem todos os operadores emitir, empacotar crédito dessa forma têm um conhecimento adequado das características do próprio agronegócio. E nós tivemos, você sabe bem, alguns casos onde o fluxo de pagamentos financeiros dos papéis não foi atendido, né? E aí a cota do fundo cai, aquela coisa toda. Então, isso tende também a colocar aqui uma certa cautela nisso. Agora, o mercado de capitais entrou e vai ficar, mas eu acho que a experiência e o terceiro fator dessa cautela é que alguns operadores intermediários, né, revendedores do sistema do agronegócio tiveram dificuldades e o volume de recuperações judiciais de pessoas físicas e jurídicas esse ano ainda, né, nesse ano foi relativamente grande. Então, quando você soma essas 3 coisas e mais o fato de que certamente o Banco Central ainda vai aumentar juros por uma temporada, eu acho que nós vamos ter uma certa pausa. Aí não é uma volta atrás, não é fechar já essa linha, essa veio para ficar, mas ela acho que crescerá menos nos próximos, que é uma razão adicional, né, para o que você certamente também tem falado, né, não deixar de lembrar, de sugerir aos agricultores, processadores, né, que cautela financeira, disciplina de capital, que é como se chama, vai ser nessa safra fundamental, né? É preciso manter a alavancagem em níveis prudentes, é hora de consolidar as posições, né? Porque o juro está muito alto.
O sucesso desses papéis, se você olhar para trás, ele se deveu aos incentivos tributários que eles têm, mas também ao fato de que muitos operadores foram atraídos nos tempos em que o Selic estava em 2%, um pouquinho acima disso, né, porque aí sim daria um retorno grande. Esses tempos ficaram para trás. Olhando para frente, tanto pelo que vem dos Estados, do mercado internacional, dos Estados Unidos em particular, do que nós temos aqui dentro, o setor vai conviver com uma taxa de juros alta. E como você mesmo colocou, o plano do Safra não acomoda um pedaço pequeno da demanda de capital de giro, para sem falar da demanda de investimentos, de capital de giro no setor, né? Então, é importantíssimo, foi bom você ter levantado isso, porque é bastante importante. Vai continuar tendo essas novas fontes, mas serão mais caras e tem que ter mais cautela por conta dessa história recente que nós estamos falando. E diante dessa cautela, dessa disciplina que o senhor menciona que vai ser necessário para o agronegócio a partir de agora, que tipo de movimento, que tipo de impacto a gente pode esperar sobre o setor produtivo, sobre as empresas que estão atuando no agronegócio de alguma forma? A gente pode ver aquele movimento de o produtor que está mais capitalizado ir lá comprar ou arrendar as terras do vizinho, um movimento de empresas também, uma consolidação nesse sentido? Ou seja, qual é a expectativa? O que a gente pode esperar diante de capital mais caro, diante do aumento da taxa de juros? Que tipo de consequência isso pode ter para o agronegócio a partir de agora, em que o momento tende a ser não tão simples do ponto de vista de acesso ao capital para financiar o crescimento do setor? Olha, Alexandre, aí nós vamos ter, eu acho, um pouco de tudo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns segmentos, o de distribuição de insumos é o mais conhecido. O movimento de consolidação já veio vindo lá de trás e atingiu valores realmente expressivos. E alguns dos consolidadores, eles mesmos, alavancaram demais e você sabe que estão convivendo com algumas dificuldades. Então, neste caso, ou neste segmento, né, provavelmente a gente vai ter, não vai ter consolidação adicional, pode ter até algum movimento para trás, alguma venda isolada de unidades para aqueles consolidadores ficarem mais especializados em algum segmento. Mas é certo, né, que para quem teve disciplina de capital e está com um desempenho econômico razoável, terão muitas oportunidades positivas e alguma coisa nesse sentido vai acontecer, né? Isso varia muito de região para região, de produto que nós estamos falando, mas, em geral, o que dá para dizer, e acho que você concordaria com isso, é que, exceto nas regiões como o sul do Brasil, onde o movimento cooperativo é muito forte, a tendência é, em geral, de consolidação. Seja por conta da própria tecnologia, seja por conta das economias de escala, seja por conta do sucesso, eventualmente, traz mais sucesso. Mas, em geral, é de consolidação, né, de aumento no valor das atividades. Isso não é verdade, né, onde você tem muita importância de cooperativas, que é típico especialmente Paraná e Santa Catarina, né? São Paulo é menos, Rio Grande do Sul já foi mais, hoje é um pouco menos, Mato Grosso do Sul tem alguma coisa, Goiás tem alguma coisa, mas em geral, a consolidação, especialmente nas regiões, tipo Mato Grosso, onde você tem um modelo mais de plantações maiores, né, claramente de consolidação. Agora, consolidação essa sujeita ao fato que muita gente, para consolidar, no passado,
alavancou demais e está tendo que devolver um pedaço disso. Então, está meio híbrido, digamos assim, não está claro nos próximos 2 anos o que a gente vai ter. Agora, o movimento geral é de recuperação, isso sim, mais do que de consolidação. Nós tivemos, eu publiquei um artigo cujo título era Freada de Arrumação. O que esse ano que está acabando produziu, foi uma freada de arrumação, né? E por causa do clima, etc., etc., né? Onde muita gente alavancar demais teve dificuldades e vai ter que desalavancar de alguma forma. Então, nós vamos ter um pouco das duas coisas. Professor, maravilha. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela disponibilidade em falar comigo mais uma vez. Foi um prazer revê-lo e até uma próxima. Vamos mantendo contato cada vez mais próximo daqui para frente. Até mais. Tá bom, vamos sim, vamos manter contato. Boa sorte e vamos ver essa recuperação, que eu acho que ela vai ser bonita, viu?